essas criaturas que habitam histórias para te encantar. Somos todas as figuras que moram nos sonhos de toda criança. Somos fadas coloridas, príncipe encantado, somos as princesas. Te trouxemos nessa tarde mais uma história pra você sonhar. Te trouxemos nessa tarde mais uma história pra você sonhar. Te trouxemos nessa tarde mais uma história pra você amar. Ei, você gosta de ouvir histórias? Eu adoro ouvir histórias. Mas você sabia que num lugar não muito distante daqui, existem pessoas cujo trabalho é justamente colecionar e contar histórias? Essas pessoas acreditam que tudo na vida é repetição. Assim, o que acontece ou o que vai acontecer na vida de alguém já aconteceu há muito e muito tempo atrás na vida de outra pessoa. E saber das histórias de antigamente, das histórias do passado, significa saber o que acontece e o que vai acontecer na vida. Eles dizem que viver sem ouvir histórias seria como ter vivido sem saber quem realmente somos. E essas pessoas dizem que as histórias têm que ser aprendidas de cor, de coração, e que devem ser passadas de geração em geração, de boca em boca e de coração a coração. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha que liga o coração. Que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da sua mão, da sua mão, da sua mão. Inicialmente, a humanidade compreendia e explicava o próprio homem como a situação circundante, objetiva, a partir de um tipo de consciência, que era a consciência dos contos de tradição oral. A oralidade ela é muito mais antiga do que a escrita. A escrita é uma fabricação artificial, recente, no tempo que o homem está na Terra. Então, a oralidade é muito mais antiga. O homem conta histórias para se reconhecer. O homem precisa das histórias. Então, no primeiro momento, entender a natureza, o sol, o que é isso, o que é o sol, o que é a lua, da onde veio o fogo, da onde eu vim, para onde eu vou, a origem das coisas. Depois, o homem tentou contar histórias, contou histórias para explicar como se comportar, né, na sociedade, que são as fábulas. Depois, o homem contou histórias para entender as suas relações afetivas, que são os contos de fadas. Que a história chega, as pessoas se transformam, as relações, as pessoas se colocam, se dispõem de uma outra maneira, né? Porque através do símbolo, através da metáfora, através do inconsciente que eu entendo o mundo real, que eu lido com ele de um jeito menos árduo, né? Você conhece o baobá? Baobás são árvores enormes que possuem um tronco gigante, mas os galhos relativamente pequenos. Dizem que o baobá foi arrancado da terra por um espírito e replantado de cabeça para baixo, passando a tirar as suas energias todas do céu. Em lugares mais distantes, onde o homem depende mais da natureza, como na África, dizem que todas as coisas que têm vida possuem um espírito. E o grandioso baobá, que oferece alimento, abrigo e remédio para todos, é considerado um ser poderoso que deve ser respeitado. Aqui no Brasil existem alguns baobás que um dia foram sementinhas trazidas da África pelos escravos, que plantaram aqui um pouco da sua sabedoria. A experiência com as histórias, ela também busca elementos que auxiliam na relação com a própria vida. Faz com que a criança tenha uma bagagem
de elementos que no futuro podem ajudá-la a resolver instâncias psíquicas. Acredito que quando a gente faz a reflexão sobre o que está se passando, é o material que a gente precisa para poder, mais para frente, tomar decisões, ter uma certa segurança na vida. Eu tinha uma aluna que ela passava por uma situação complicada dos pais, e um dia ela me contou toda uma história onde o personagem era o pai e a mãe. E aí ela contava, e eles brigaram, depois eles foram no forró, dançaram e viveram felizes para sempre. Então o que acontece? O que é a história? A história dá uma possibilidade de ser feliz. Ele chegou bem perto dela. Por que você está chorando? Ela levou um susto. Eu tô chorando porque meu pai falou que eu transformava palha em ouro. E é mentira. O mesmo hábito que as famílias tinham de se reunir no final do dia, à noite, antes de dormir e contar como foi seu dia, o que aconteceu, é uma contação de histórias. Pode ser uma provocação interessante, pode gerar uma conversa bacana com o filho, uma reflexão sobre coisas, porque eu acho que os pais também não refletiram. O fato de alguém contar a história para uma criança, se estabelece uma relação interpessoal entre esse adulto, provavelmente, e aquela criança. Então, tem todo um aspecto afetivo dessa interação, o momento de ter essa pausa para ouvir uma história, a criança escolher algumas histórias que muitas vezes o adulto tem que repetir várias e várias vezes, sem pular nenhum pedaço, porque a criança vai cobrar esse pedaço que por acaso fique faltando. Eu tinha 2 filhos. Eu costumava contar muita história para eles. Às vezes eles não queriam dormir e ficava lá querendo brincar, só falei, vai dormir. Eles não queriam dormir. Dorme que a mamãe vai contar uma história muito linda para vocês, né? E daí começava, e a revista assim começava. Talvez tenha se perdido um pouco essa relação onde o pai, ou a avó, ou a tia, ou alguém da família conta uma história. A tendência hoje em dia é a gente pensar que as pessoas não contam mais histórias em casa. E a gente vê que isso não é totalmente verdade, que existem famílias sim que mantêm o hábito de contar uma história para o filho na hora de dormir, que seja, mas que o pai senta lá e conta uma história. Mas é claro que hoje em dia isso não é mais tão tradicional quanto era antes, né? Esses momentos eles são mais escassos. Eu falava para eles da borboleta amarela, que era linda, linda, foi muito linda. E o gafanhoto se apaixonou por ela. E ela sempre voava, ficava assim, pousava nas flores. E o gafanhoto, quando ela saía assim, ele também pousava lá para beber o mel, chupar o mel, né? Mas ela não queria saber, não. De jeito nenhum, ela pensava num outro amor para ela, não um borboleta, né? O borboleta masculino. Um dia ela entrou numa casa e ficou no parapeito assim da casa, sabe? E ele queria encontrar com ela, mas não dava para ele, não voava, só pulava. Um dia ele foi, estava cheio de borboleta também, assim, ele procurando ela, né? Queria saber onde estava, que as outras não parecia nenhuma com ela. Só ela que era linda mesmo, bem amarela, e com um fiozinho preto nas asas e um branco assim nas asas. Ela não ficou com ele no final? Não ficou. Ela não ficou porque ela não quis, ele queria, mas ela não quis ficar com ele. O pai e a mãe, ao longo do tempo, eles vão ficando cada vez mais intimidados de contar histórias. E mesmo pelo tempo, né? As pessoas trabalham, pai e mãe trabalham muito. E esse momento que a gente criou no acampamento é para resgatar isso, a contação de história dos pais para os filhos. E a gente espera que eles contem, né, em casa também. Eu conheço muita gente que é que nem um camaleão. Com a cabeça diz que sim, com o rabinho diz que não. Tem coisa mais velha do que ensinar por meio de histórias, né? A gente pode olhar qualquer grande tradição, os mestres sempre ensinam por meio de histórias. Então, por sua natureza, a história é educativa. Antes a família dava conta de uma parte e a escola da outra. Agora a escola está tendo que dar conta de tudo. Trazer a contação de história para dentro da escola requer, acima de tudo, que na formação do professor a gente também mostre a ele a necessidade desta tarefa. E auxiliar os pais a entenderem por que disso. Eu acredito que chegar no lúdico, na educação infantil, seja uma relação muito mais fácil. O faz de conta, o
o brincar, o lúdico, enfim. O projeto mais importante é o Brincar como possibilidade de vivência plena da infância, então é Brincar por uma infância plena e feliz. Ele foi criado a partir da preocupação dos educadores em pensar um projeto que respeitasse e legitimasse a infância das crianças. Se eu transformar essa palha em ouro, você vai ser a rainha? Vou sim. E quando você tiver o seu primeiro bebê, você me dá? Muitas vezes as pessoas respondem no meio da história, em lugares que você não imaginava, ou uma reação que é de uma criança, um adulto tem e você se surpreende. Com os adultos nós contamos histórias e eles ficam preocupados em nos observar. A criança nem enxerga o contador de história. Ela está entre o contador e ela tem um palco e ela vai projetando os figurinos, os personagens, os dramas. A narração de histórias, ela propõe uma relação com o público. Ela não põe a quarta parede que o teatro tem, né? A reação é muito positiva das crianças, né? Ali a presença, o brilho no olho. Quando a gente vai apresentar num lugar, numa livraria, numa biblioteca, pode ter desde crianças mais velhas até crianças bem novinhas. Mas a gente tenta fazer a contação de um jeito que fique mágico para os pais também. A gente percebe uma reação deles de reconhecer o conto, de lembrar da infância, de ficar encantado também. Então, no final das apresentações, a gente sempre tem um retorno muito interessante dos pais e dos professores, de falar, nossa, foi tão gostoso, acabei esquecendo que eu estava aqui ouvindo história para o meu filho. O legal da contação de histórias é que a criança, que o público, né, que os adultos também, que eles criem na cabeça a história, né, que a gente só dê um estímulo e que a imaginação deles construa todo o resto. Na hora de contar, o espanador vira tudo, vira príncipe, princesa, cavalo. É maravilhoso você ver como é que as crianças, algumas, elas olham tipo, o que é isso? Eu sei que isso é um espanador. E tinha alguns que falavam pra mim, ah, mas isso daí é um espanador. Eu falava, é nada, bobo. Pode ser, mas agora é uma princesa, tá? E daqui a 5 minutos já tinha virado princesa para essa criança. Você pode até usar um objeto para grupos que sejam muito dispersos. Mas a partir do momento que eles aprendem a ouvir histórias, você não usa mais nada. Acho que quando você usa o objeto e mostra para eles que eles podem contar suas próprias histórias e brincar, eu acho que você provoca isso, porque hoje eles brincam com coisas que ligam o botão, né? Nesse mundo que a gente vive, as coisas vão perdendo sentido pouco a pouco, porque a única coisa que faz sentido é o mercado. A criança, ela às vezes, ela é saciada pelo consumo, pelos pais ou pela sociedade, enfim, no geral, acho que não é culpa só dos pais, com uma forma de compensação. Então, já que os pais trabalham 15 horas por dia, já que os pais estão numa correria desgraçada, na luta aí pela dita sobrevivência, então você como um pai ou uma mãe culpado vai lá dar um objeto, que a criança também não vai dar muito valor para aquilo, vai se saciar um pouquinho e depois vai querer mais. Elas têm acesso a muita tecnologia, então computadores, videogames, televisão, DVDs, enfim. A gente acorda, aí é que eu falo, sabe, menina de 5 anos que é sutiã de bojo, como assim? Por conta dessa rapidez mediática que elas vivem, tudo é muito descartável. Perdeu-se muito, né, do contar a história, do explicar, do imaginar. Eu acredito que hoje a criança imagina muito menos. As crianças eram muito submetidas aos desenhos já prontos. E a gente foi fazendo uma reflexão de que, na verdade, esses desenhos, além de ter um apelo da imagem muito forte, trazia também uma série de estereótipos, até de preconceitos, né, em relação ao que é ser bonito, o que é ser princesa, e não davam espaços para a criança construir suas próprias imagens. A escuta da história abre um espaço para a criança de construir imagens. Quando você fala de uma princesa para uma criança que só assiste televisão, talvez a primeira imagem que venha para a cabeça dela seja aquela princesa. E aos poucos, no decorrer da história, aquela imagem vai se desconstruindo para se construir uma outra.
a partir daquela história e daquela relação com aquele contador. O que é arriscado é quando o adulto quer direcionar qual o personagem ideal para a criança se espelhar e achar que é a pessoa melhor daquela história, né? O herói daquela história. Isso é um pouco complicado, porque nem sempre o que o adulto acha que é o melhor, a famosa fábula da cigarra e da formiga, às vezes a criança acha a formiga uma chata. O mundo encantado é você ser capaz de fechar os olhos para tudo essa balbúrdia que está à sua volta. O mundo encantado está dentro de todo mundo. Não é essa bobaginha que vem com asinha cor-de-rosa voando. Não, o encantamento é outra coisa. Se a gente dá espaço para a imaginação e principalmente humaniza, né? Traz ela tira de como a princesa tem que ser, né? Ou dizem que tem que ser, lourinha, bonitinha, de olho azul, né? Aproximar esse imaginário. Eu acho que a salvação dessa humanização é um resgate dessa perspectiva lúdica que a contação permite. Eu li uma notícia há um tempão sobre uns arqueólogos encontrando urnas de mel e que estavam lacradas, e a hora que essa urna foi aberta, o mel estava perfeitamente puro. E aí eu acho que a história é a mesma coisa, né? É uma substância como o mel. Ela é ancestral, ela tá, só que as ânforas, né, os vasos vão mudando. Os contadores que conservam essa substância ao longo dos tempos. Mas se você tiver um mel, se você abrir uma história de 5.000 anos antes de Cristo, ela vai ser tão nutritiva quanto uma história acabada de inventar agora, se for boa. E a qualidade da história é essa qualidade nutritiva, que ela é uma estrutura simbólica extremamente poderosa enquanto uma rede de relações humanas de aprendizagem, que a história é trajeto de aprendizagem. Né? Eu acho que o mais bonito da história é que ela é aberta. Ela dá a possibilidade para cada um experimentar aquela vivência de uma forma, né? Imaginar dentro das experiências que ela tem, elaborar qualquer coisa a partir de um problema ou de uma questão que cada um tem. O que é ouvir uma história? É você refletir sobre a vida, é você ser um ser pensante, que tem opinião e que é capaz de refletir sobre a existência, sobre o mundo e ter ideias e saber que você é capaz de ter uma opinião própria. Muitas pessoas querem que a história tenha uma moral ou queiram que tenha um final determinado e às vezes não conseguem elaborar isso nelas para poder contar, né? E eu acho que justamente é o contrário, eu acho que são as novas possibilidades para imaginar, para pensar, para se relacionar, para experimentar, né, através daquela fruição. Será que o seu nome não seria Rumpelstiltskin? Naquela hora, o homenzinho ficou tão nervoso, ele bateu o pé no chão com tanta força e tanta raiva, que o chão se abriu e o homenzinho caiu no fundo daquele abismo. Porque quando a gente percebia a reação das crianças na escuta das histórias, a gente percebia o valor que isso tinha para elas. Até o brilho do olhar, o abrir a boca deles, até a postura da criança, ela é diferente, tem toda uma entrega naquele momento. Quando a história terminava, as crianças se aproximavam e abraçavam esse professor. Era como se ela estivesse agradecendo pelo presente que ela recebeu. Então a gente foi percebendo que a história é um presente. Contação de história, ela passa a ser um momento mágico. O que uma criança aprende quando ouve uma história? Porque é difícil de medir, mas é muito fácil de sentir. E o bebê, a rainha e o rei viveram felizes para sempre. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. O rei, meu senhor, que lhe conte outra. Quantos anos que a senhora tem mesmo? 91. 91. 91. E 4 meses. Meu nome é Elza. Eu contava história para o meu filho poder comer e ele não gostava de feijão. Então eu contava a história do feijão.
que o feijão crescia e até o castelo do gigante. E o gigante gostava de comer com criança que não comia feijão. Então ele perguntava: você come feijão? A criança dizia: não. Então eu como você. Então o meu filho comia o feijão, para o gigante não comê-lo. Todo mundo tem a capacidade de narrar. Você precisa ter essa história de cor, ter essa história no coração. Os contadores de histórias são como os baobás. Abrem os seus corações e oferecem as suas histórias como um presente para toda a humanidade. Bem grande, é pra se enxergar. Porque você tem essa orelhona grande, é pra te ouvir. Porque você tem esse olhão grande, é pra te olhar. Você essa boca grande, não porque você tem